Nem mesmo Chuck Norris pôde vencer o tempo. O astro de 86 anos, por muito tempo considerado invencível pela internet, partiu de forma repentina, deixando uma legião de fãs em completo estado de choque. Apenas 9 dias antes de falecer, ele publicou um vídeo desferindo socos sobre o sol do Havaí com a legenda: "Eu não envelheço, eu subo de nível." Pouco tempo depois, ele se foi. O homem que o mundo passou anos declarando morto em boatos na internet acabou partindo silenciosamente em uma terça-feira. No dia 19 de março de 2026, veio o telefonema que ninguém previa. Chuck foi levado às pressas para um hospital na ilha de Kauai, no Havaí, onde passava férias com sua esposa Jenna. Horas após a internação de emergência, o ator faleceu. Para alguém que a internet já havia matado pelo menos uma dúzia de vezes em notícias falsas, processar a notícia real foi estranho. A família pediu privacidade em uma nota curta e sem revelar a causa da morte, mas uma frase chamou a atenção: "Obrigado por se lembrarem de Walker." Essa escolha diz muito sobre quem ele era por trás dos chutes rodados e do mito. Logo, a pergunta que todas as revistas de finanças tentavam responder era: qual o tamanho da fortuna deixada por ele? O valor aproximado é de 70 milhões de dólares. Mas o número sozinho não conta a melhor parte da história. O patrimônio inclui o famoso Lone Wolf Ranch, no Texas, com cerca de 1.000 hectares, a casa de veraneio no Havaí, avaliada em 7 milhões de dólares, e a Seaforth Bottling Company, uma empresa de água mineral criada no próprio rancho após a descoberta acidental de uma fonte subterrânea. Além disso, a fortuna conta com os direitos autorais de mais de 30 anos de produções e a distribuição internacional de sua famosa série de TV. Pela lei de bens do Texas, a viúva Jenna herda metade dos bens conjugais e já possui o controle de 51% das ações da empresa de água. O restante é destinado aos seus 5 filhos. No desfecho de sua vida, Chuck enfrentou perdas dolorosas. Sua primeira esposa, Diane, faleceu em dezembro de 2025, após uma longa batalha contra a demência, e ele a seguiu poucos meses depois. Mas antes dos milhões e de virar uma lenda da cultura pop, existia apenas um menino em Ryan, no Oklahoma, tão tímido que se descrevia como neurótico. Carlos Ray Norris nasceu em 1940 e quase não sobreviveu ao parto devido à falta de oxigênio. Sua mãe era uma mulher de muita fé, que criou 3 filhos praticamente sozinha, enquanto seu pai, um veterano de guerra traumatizado, se entregou ao alcoolismo. A família vivia sob constante tensão e mudava de cidade frequentemente em busca de empregos que mal pagavam as contas. Chuck formou-se no ensino médio sendo um jovem magro, longe de ser atlético e que nunca tinha alcançado sucesso em nada desafiador. Ninguém preveria o que estava por vir. Em 1958, ele se alistou na Força Aérea e se casou com sua namorada de escola, Diane. Foi quando o serviço militar o enviou para a Coreia do Sul que tudo mudou. Na base aérea de Osan, ele conheceu as artes marciais e ficou fascinado. Passou a treinar exaustivamente e, em 13 meses, conquistou a faixa preta de Tang Soo Do. Mais tarde, ele escreveu: "Pela primeira vez na vida, consegui realizar algo difícil por conta própria." Essa mentalidade mudou sua vida para sempre. Ao retornar aos Estados Unidos, começou a dar aulas de karatê no quintal dos pais. Em poucos anos, transformou a iniciativa em uma rede com mais de 30 academias na Califórnia, atendendo alunos famosos como Steve McQueen. Tornou-se hexacampeão mundial de karatê e em 1967 conheceu Bruce Lee. Os dois treinaram juntos por 2 anos, debatendo filosofias de combate. Tempos depois, Lee o convidou para interpretar o vilão na cena de luta final do filme O Voo do Dragão, gravada clandestinamente no Coliseu de Roma. O filme faturou cerca de 130 milhões de dólares no mundo todo, e Chuck Norris ganhou fama global ao ser derrotado nas telas pelo homem que ele considerava o maior artista marcial de todos os tempos. O amigo Steve McQueen foi quem o incentivou a estudar atuação. Chuck fez aulas na MGM, e quando nenhum estúdio quis distribuir seu segundo longa, Bons Companheiros Vestem Preto, os produtores alugaram as salas de cinema por conta própria. O filme arrecadou 18 milhões de dólares, e Hollywood não pôde mais ignorá-lo. Já em 1993, veio o projeto definitivo, Walker, Texas Ranger. A série quase foi cancelada na primeira temporada devido à falência da produtora original, mas a CBS assumiu o projeto ao ver os números estrondosos de audiência. Mais de 1/4 das televisões ligadas na noite de sábado estavam sintonizadas no herói que resolvia os problemas com chutes precisos.
consolidando Chuck Norris como um ícone eterno da cultura popular. O que se seguiu na carreira de Chuck foram 9 temporadas e 203 episódios do primeiro drama de horário nobre na história da televisão americana filmado inteiramente no Texas. Ele não era apenas o astro da série, ele controlava toda a direção criativa, exigia roteiros alinhados à sua moral cristã e chegou até a cantar a música tema. A emissora CBS aplaudia a produção impecável e sempre dentro do orçamento. O sucesso foi tão estrondoso que, somando sua participação nos lucros e seu cachê de $375 mil por episódio, ele embolsou quase $76 milhões apenas atuando. As reprises globais, no entanto, multiplicariam esse valor para a estratosfera. Anos depois, documentos judiciais comprovaram que a franquia faturou mais de $692 milhões. É justamente aí que a narrativa ganha contornos sombrios. Em 2018, Norris processou a CBS e a Sony, cobrando mais de $30 milhões em lucros não pagos. Seus advogados provaram que a emissora havia ocultado receitas de plataformas de streaming desde 2004 para driblar o contrato do ator. A batalha judicial se arrastou por 5 longos anos, terminando em 2023 com um acordo confidencial milionário. O valor pago para abafar esse caso hoje integra a generosa herança deixada para sua família. Chuck construiu uma marca global sobre uma imagem muito bem definida: o homem indestrutível, o pai de família leal e o cristão conservador. Porém, na maior parte de sua vida, ele escondeu um segredo absoluto. Em 1962, durante seu tempo na Força Aérea, ele teve um breve relacionamento que gerou uma filha chamada Dana. A mãe da criança, ao descobrir que Chuck já era casado, assumiu a criação da menina sozinha e a proibiu de procurá-lo. Durante 26 anos, ela carregou a sombra de um pai que o mundo todo conhecia, mas que ela nunca tinha visto pessoalmente. A reviravolta veio apenas em 1991, quando Dana finalmente tomou coragem e enviou uma carta ao ator. No instante em que ele a recebeu em sua casa e olhou em seus olhos, a verdade foi inegável. Não houve pedido de exame de DNA, ele viu o próprio rosto refletido no dela, e ambos desabaram em lágrimas. Foi ali que ele eternizou uma de suas frases mais famosas fora do cinema. Podem existir pais ilegítimos no mundo, eu sei, porque fui um. Mas não existem filhos ilegítimos. Dina foi abraçada por toda a família, provando que o homem por trás da lenda era falho, porém incrivelmente humano. Contudo, houve um ano em que o herói quase perdeu a pessoa que mais amava. Em 2012, sua esposa Dina sofreu um envenenamento brutal após exames de ressonância magnética que usavam contraste de gadolínio. Horas após o procedimento, o corpo dela parecia arder em chamas. Os sintomas escalaram para tremores violentos, falência renal e uma fraqueza tão extrema que ela passou a sobreviver de papinha de bebê. Quando os médicos ignoraram o quadro, alegando que o contraste era inofensivo, Chuck assumiu o controle. Ele olhou nos olhos da esposa, percebeu que a estava perdendo e largou Hollywood de vez. Alugou aviões particulares, contratou médicos e cruzou o mundo em busca de tratamentos de ponta, gastando cerca de $2 milhões do próprio bolso. A luta se transformou em um processo colossal contra as gigantes farmacêuticas, resultando em mudanças definitivas nos rótulos de alerta do órgão de saúde americano, o FDA. Dina se recuperou e o ator provou que era capaz de sacrificar sua lenda para salvar quem amava. Agora que o mito nos deixou, o que fica é uma fortuna avaliada em $70 milhões e um império impressionante fora das telas. A icônica parceria dos aparelhos de ginástica Total Gym faturou milhões, alcançou 85 países e marcou a história da TV. Além disso, uma perfuração acidental no seu rancho encontrou um gigantesco aquífero puríssimo de 23 mil anos. Essa descoberta fantástica deu origem à milionária marca Seaforth Water, hoje comandada por Dina, vendendo água para os Estados Unidos inteiro. Mas a sua verdadeira paixão nunca foi o dinheiro. A fundação Kickstart Kids levou disciplina e propósito por meio das artes marciais para mais de 120 mil jovens. Ainda assim, no exato momento de sua partida,
o legado de Chuck Norris pegou fogo nas redes. Seu forte ativismo político conservador, o apoio apaixonado à associação de armas e as participações em campanhas eleitorais geraram críticas imediatas na mídia, que foram rebatidas instantaneamente com a fúria dos seus fãs. O patrimônio deixado é inegável. A gigante indústria de água, os royalties vitalícios, os acordos milionários e as propriedades luxuosas. Tudo isso já está nas mãos daqueles que ele mais amava. Mas a família fez um pedido muito claro ao público. Não agradeçam apenas pelas cenas do herói de ação imbatível, mas lembrem-se do homem complexo, verdadeiro e humano que existiu por trás da fama. A disputa inflamada pela memória definitiva de Chuck Norris já está acontecendo pela internet. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. De que lado dessa história você está e como você vai lembrar dele? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como esse, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.